Não, eu acho que a gente não precisa se conformar, apesar do agribusiness estar sendo um sucesso, quer dizer, produtividade é o único setor que tem um crescimento estúpido de produtividade, o agribusiness, apesar de todas as dificuldades na infraestrutura ainda decorrentes aí da forma do Estado atuar. Agora, na indústria, o que a gente tem que atacar, esse é o que eu sempre falo, o problema da gente ir nos sintomas. Então, dado que a indústria está submetida a um custo de capital elevado, está submetida a uma carga tributária complexa, a uma legislação trabalhista difícil, é muito fechado para inovação, para trazer. Então, ao invés de se mudar tudo isso, o que o Estado faz? Cria barreiras protecionistas, né? E a conta no final vai para o consumidor. A gente tem países como a Austrália que vive muito das commodities e cresce consistentemente há vários anos, mas o Brasil tem uma vocação para a indústria, só que de fato a gente tem que tirar essas barreiras todas que impedem que a gente possa ser competitivo e concorrer com um mercado mais aberto, né? Acho que tem dois pontos aí. Eu entendo que primeiro a gente tem que aumentar a concorrência, né? O mercado financeiro hoje é muito concentrado em poucos bancos. Então a gente tem que aumentar a concorrência e também se perguntar na legislação por que vários bancos saíram do Brasil. A gente já teve bancos estrangeiros que foram deixando o país. Então, teoricamente, o negócio não tem algum risco intrínseco aí, porque se fosse tão bom, os bancos estrangeiros estariam vindo para cá e não indo embora. Então essa concentração que hoje nos atrapalha foi fruto também de algum tipo de legislação, de algum tipo de empecilho causado pelo governo. Então a gente tem que ter formas de liberar um pouco mais, quer dizer, ter uma maior quantidade de instituições financeiras. Isso em parte começou a acontecer já com a tecnologia, então a gente está vendo esse crescimento dos bancos digitais, de plataformas que não dependem de agência, que no caso do Brasil tinha um valor muito elevado na época da inflação, né? Então você tinha algo que realmente tinha muito valor. Agora, na parte de legislação, facilitar o surgimento de novas instituições e o que tem na parte bancária é muito da insegurança jurídica, né? Então, a gente não tem jeito, tem que mexer em duas coisas, tornar isso mais eficaz e fazer regulações para que seja mais fácil a entrada de novos bancos, de novos players. Não, eu acho que não faz sentido fazer auditoria da dívida externa. Acho que a gente já passou essa fase. A dívida está aí. Se fosse fazer auditoria, deveria ser auditoria onde os recursos foram aplicados, mas isso já é um dado do problema. Isso me parece um discurso para quem quer justamente começar a pensar em pagar menos do que deve. Isso eu acho muito ruim para a nossa credibilidade. A última coisa que a gente quer é dizer que não deve o que deve e começar a questionar isso. Isso é, de novo, aquelas soluções que parecem ter um impacto muito bom no curto prazo. Então vamos pagar menos pela dívida, vamos fazer um corte de 15%, 20%, e no longo prazo o custo disso é imensurável, porque você abala a credibilidade do país. Então, o que a gente tem que trabalhar, de fato, é para reduzir os custos, porque no Brasil fala-se, por exemplo, muito discussão a reforma da Previdência, que é totalmente necessária. As contas não fecham e até falo que a pergunta que deve ser feita não é se a pessoa é a favor ou contra a reforma, mas é o seguinte: você acha que a reforma tem que ser feita agora ou pode ser feita depois? Porque ela terá que ser feita de qualquer forma. Então não é a questão de ser a favor ou contra quando ela será feita. Mas esse aspecto das contas, quer dizer, o que a gente precisa de fato é ter um equilíbrio, né? E a ideia de rever o que foi já tomado, eu acho muito ruim. Tem que trabalhar com coerência, dando exemplo e cortando privilégios. Eu acho que uma das grandes dificuldades de se aprovar a reforma da Previdência é que o cidadão comum, o aposentado, olha para o governo e fala: bom, mas são esses parlamentares que gastam não sei quanto, que tem não sei quantos assessores, esse presidente da República que gasta quase 600 milhões de reais por ano, só a presidência da República. Quer dizer, é essa turma que quer cortar a minha aposentadoria. Na nossa ideia, o governo não deve ter empresa nenhuma.
Então, a ideia é privatizar todas as empresas, não faz o menor sentido. Primeiro, do ponto de vista de liberdade, né? Nós sermos obrigados, todos nós, a sermos acionistas do Correio, da BR, distribuidora, da Petrobras, quer dizer, uma empresa como o Correio que consegue aí, na verdade, algo inédito, que é conseguir ter prejuízo numa empresa que tem um monopólio. Então, primeiro, por questão de liberdade. Segundo, porque o Estado é muito ineficiente já na gestão dos serviços básicos, porque ter gerenciamento de empresas. Terceiro, que a gente sabe que tem muitas indicações políticas e o resultado está aí. E quarto, que é justamente o total desincentivo a que a coisa seja bem gerida, porque qualquer negócio, se for mal gerido, fecha. Ou, no caso das estatais, nos últimos 2 anos, foram 40 bilhões de reais a mais consumidos pelas 139 empresas estatais para cobrir os déficits existentes, dinheiro que sai do bolso do cidadão. E não estamos falando nem aí, nesse grupo, dos fundos de pensão, que são outro buraco também muito grande. Então, não faz o menor sentido. Eu sempre tenho dito, ao longo dos anos, a gente sempre ouviu que as empresas são estratégicas, que era importante o governo ter, e eu tenho cada vez mais a convicção que elas são estratégicas única e exclusivamente do ponto de vista dos políticos, que precisam usá-las justamente para poderem se perpetuar no poder. Então, do nosso lado, tudo será privatizado. Agora, é claro, uma grande preocupação que nós temos que ter é não transferir monopólios públicos para monopólios privados. Então, a ideia é que a gente consiga fazer uma privatização, de fato, que traga mais concorrência a todos os segmentos. Então, só para ir no mercado financeiro não faria o menor sentido vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, para o Itaú, para o Bradesco ou para o Santander, porque a gente vai estar concentrando ainda mais o mercado financeiro. Então, acho que isso a gente tem que ter em mente. Mas, saindo da gestão de empresas, eu não tenho dúvida que é um avanço e aquela história de transferência de poder do setor público para as pessoas. Né? Como também, só para dar um exemplo de algo nessa linha que a gente imagina, é a questão do fundo de garantia. O fundo de garantia deveria ter uma portabilidade, onde o cidadão decide o que fazer. Por que ele tem que render menos que a inflação? Né? Na verdade, não é um direito, aquilo virou um empréstimo compulsório das pessoas para o governo. Agora, é claro, e esse é daqueles pontos que a gente terá resistência. Vamos entregar o patrimônio, porque todo mundo que se apropria desse modelo não quer que ele seja alterado, né? Olha, a gente ainda vai detalhar, mas certamente reduzir bastante a quantidade de impostos, agregando vários deles no IVA, simplificando. Tem essa questão de que no Brasil hoje o imposto à carga tributária ainda é muito em cima de consumo e isso acaba penalizando exatamente os mais pobres, porque a maior parte do seu gasto vai para consumo, então isso precisa ser revisto. E um terceiro ponto é ter um aspecto mais de uma revisão do Pacto Federativo, para que de fato os impostos e a carga tributária fiquem mais dos municípios e no Estado. Né? Hoje, na verdade, os prefeitos quase que viraram despachantes para ir a Brasília pedir recursos para os seus municípios. Então, a gente tem que mudar o tamanho, o formato e simplificar. Então, voltar com uma carga tributária mais direcionada para quem está na ponta. Né? Nós, no Novo, lançaremos um pouco mais entre 350 e 370 candidatos a deputado federal em 18 estados da federação, mais o Distrito Federal. Foram aí cerca de 900 pessoas que se inscreveram nesse processo, passaram por toda essa seleção e o resultado final será isso. Então, uns 350 a 360 candidatos. Nossa expectativa é eleger 35 desses 350, ou seja, uma meta bastante agressiva. Mas, mesmo assim, estamos falando aí de 7% do Congresso. Né? Então, essa é uma primeira etapa. A segunda etapa é deixar bem claro, durante a nossa campanha, o que a gente pretende fazer. Não cair naquele erro, e isso é totalmente diferente do que a gente pensa de fato, de falar o que as pessoas querem ouvir, mas falarem aquilo que a gente acha que deve ser feito. Então, por exemplo, no caso da privatização, a gente já viu pesquisas dizendo que 7 em cada 10 brasileiros é contra, mas nós vamos convencer esses 7 que a privatização é necessária e que é para o bem deles que ela seja feita. Então, ou seja, ao chegarmos ao poder, a gente terá tido o endosso das pautas do Novo. Acho que esse é um ponto principal.
E terceiro, é óbvio que tem que ser feita a negociação, você tem que ter uma agenda política no Congresso. Só que isso tem que ser feito de forma aberta, transparente, mostrando quais os interesses da população como um todo, e não pretender um fisiologismo do Congresso. Se acontecer isso, a nossa ideia é justamente explicitar isso para a população. E aí tem o último ponto, que eu acho que essa grande diferença do passado para hoje, é que as pessoas estão muito mais envolvidas na política. Isso começou lá nas manifestações, depois no impeachment, a utilização das redes sociais. Então as pessoas estão muito mais antenadas, elas participam muito mais, elas contribuem, elas cobram dos parlamentares, elas fazem pressão, mandam e-mail. Um dado interessante, é claro que é uma escala muito menor, mas nós elegemos 4 vereadores em 2016, concorremos em 5 cidades, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Curitiba, e só não elegemos em Curitiba, pessoas que também passaram por esse processo seletivo, gente aí de 29 a 32 anos de idade, e é interessante notar que eles têm conseguido fazer grandes mudanças lá. Primeiro porque eles se tornaram formadores de opinião, então cada um deles tem pelo menos 7 ou 8 outros vereadores que não fazem nada sem perguntar a eles. Se vão aprovar um projeto, se vão votar, gostam sempre de ouvir a opinião deles, porque são pessoas que são referências. Então, isso nos anima, mostrando assim, se você tem gente boa, gente séria, trabalhadora, ele tem capacidade de influenciar os outros. Então, é esse roteiro de coisas que a gente pretende fazer para, de fato, aprovar aquilo que seja relevante. O que a gente pretende fazer? No fundo, usar as redes sociais e fazer muitos eventos do Novo. Ano passado, a gente fez 890 eventos do Novo pelo Brasil, divulgando as ideias em mais de 200 cidades. E a gente tem feito isso. O Novo, por acaso, é o maior partido no Facebook, tem 1.600.000 seguidores. Eu também montei uma página pessoal lá em setembro e é interessante, é a página aqui dos pré-candidatos. A presidente é a que mais cresce e que tem o maior nível de engajamento, o que é muito bom porque é uma validação em cima das ideias. Então, o que é a nossa estratégia? Nós entendemos que com as mídias sociais dá para ter um crescimento relevante. E uma regra da televisão, especialmente da Globo, é que se o candidato chega a 5% das pesquisas, lá em agosto, que é quando eles começam a mensurar para fazer justamente a grade, acompanhamento do processo eleitoral, esse candidato não é só convidado para os debates, que é importante, mas ele passa a ter uma cobertura diária do Globo, do que você está fazendo, qual a sua agenda, que para quem conhece, quem já esteve em eleições, já me disse que isso aí tem um valor maior do que o programa eleitoral, porque você está no Jornal Nacional e entra os candidatos mostrando qual foi a rotina, o que eles fizeram, o que eles estão falando. Então a nossa meta é usar as mídias sociais, lembrando que no Brasil hoje 120 milhões de pessoas têm o WhatsApp, então, levar pelas mídias sociais, a gente tornar mais conhecido as propostas, as ideias, para ter esse objetivo nas pesquisas e aí mudar os canais indo para a televisão. Realmente, o poder das redes sociais é muito grande e acho que essa eleição está mostrando isso. O próprio Bolsonaro é um reflexo disso, né? Muito atuante nas redes sociais. Então, a gente conta com isso para mudar de patamar e aí depois entrar no ciclo da televisão.